confirma a contratação do nada, mesmo fora da janela, do jornal italiano confirmando negociação do Flamengo com o atacante. Tem também o staff do Marcos Leonardo tentando aí uma brecha para deixar o jogador livre no mercado, e o Flamengo só de olho. Tem também, para acabar com o mimimi, advogado especialista em assuntos do futebol e dessa questão das apostas, explica por que essa punição do Bruno Henrique é totalmente diferente da punição de casos passados, para acabar com essa falação aí. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que voltou aos treinos finalmente nessa tarde de sexta-feira. Continua a preparação agora no sábado pela manhã. E falando um pouquinho de data FIFA, a gente tem aí um fato claro que faz com que a gente ainda tenha mais certeza de que quanto mais jogadores convocados, pior. Dessa vez quem se deu mal foi o Cruzeiro. Caio Jorge convocado, teve uma lesão detectada nessa partida aí do Brasil contra o Chile e foi cortado da seleção. Então, alguns dias que ele foi para lá, ele já volta machucado. Para quem não lembra, a lesão do Pedro aconteceu justamente em uma data FIFA. Então, é mais um fato aí que deixa claro o risco que é ter muitos jogadores em seleções. Não tem muito jeito, porque não tem como impedir que os jogadores vão lá jogar, e o Flamengo tem praticamente um elenco inteiro selecionável, então fica aí mais um fato aí que deixa claro esse risco que é ter jogadores cedidos às suas respectivas seleções. Mas vamos voltar ao Flamengo aqui. O Flamengo voltou aos treinos ontem, como eu falei, e se confirmou um fato aqui que a gente já tinha trazido, uma confirmação, é de que o Bruno Henrique pode de fato treinar. Ele não está impedido de comparecer nem de treinar com o restante do elenco do Flamengo, então ele fez normalmente o seu trabalho na sexta-feira, treina hoje, continua treinando normalmente, e ainda fica aquela expectativa do Flamengo entrar com o recurso para revisão da punição de 12 jogos, mas por enquanto não aconteceu. Se por acaso for mantido e ainda não houver uma nova decisão no dia 14, o Bruno Henrique começa a cumprir essa suspensão de 12 jogos contra o Juventude, que é o próximo jogo do Flamengo. Lembrando que na Libertadores o Bruno Henrique pode jogar normalmente. Então, tem o jogo contra o Juventude dia 14, lá no Alfredo Jaconi. Logo em seguida, jogo contra o Independiente, de ida das quartas de final da Libertadores. Nesse o Bruno Henrique pode jogar normalmente. Depois tem Vasco, jogo da volta da Libertadores e depois o Corinthians para fechar esse calendário de setembro. Nesse treino de ontem, continua com a recuperação ainda de Pulgar e de Alexandro. Alexandro com uma expectativa de já estar à disposição no dia 14, inclusive. Já o Pulgar deve demorar um pouquinho mais, é uma lesão um pouquinho mais grave, já não sente dores, faz trabalhos físicos, mas tem expectativa de voltar nos treinos a campo lá na próxima semana, com ainda uma chance remota de já estar à disposição do Felipe Luiz, pelo menos para o banco, no jogo da ida da Libertadores. A gente vai continuar acompanhando, é mais certo ele voltar mais para outubro, mas já existe uma tendência dele poder ficar à disposição aí nas últimas partidas desse mês. Vamos ver, espero que ele volte logo. O Pulgar é um cara que daria uma chance do Flamengo conseguir reeditar algumas formações aí, fazendo de repente o Saul fazer exatamente aquela posição do Gerson, que era ali cobrindo o meio campo, mas chegando na ponta também, apesar dele estar jogando muito bem ali mais recuado. Então vai ficar uma briga séria ali no meio campo quando o Pulgar voltar. E aí quero ouvir de vocês o que vocês acham. Com o Pulgar voltando, você tiraria um dos pontas para jogar com Jorginho, Pulgar e Saul de uma forma mais consistente ali na defesa, ou você tiraria
Saul ou Jorginho, ou nenhum dos dois, deixaria o Pulgar no banco como opção, mantendo Jorginho e Saul como os dois volantes do Mengão. Qual seria a sua opção se o Pulgar tivesse hoje já 100%? Vamos começar aí a cogitar as possibilidades do Mengão. Tem muita opção, essas 3 opções são boas. Acho que não tem por que também a gente ter aquela formação ideal. Essa variação ela é até importante para confundir um pouquinho o adversário, mas com um jogo decisivo, vamos supor a final da Libertadores hoje, que formação você entraria? Para jogar com força total? Entraria com o Pulgar ali de volante? Ou não? Deixaria ele de fora? E aí se ele entrar, sai Saul, sai Jorginho, ou não sai nenhum dos dois, sai um ponta? O que você faria? Comenta aí pra gente discutir aí essas possibilidades. Vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de Alfredo Almeida, o diretor, né, da base do Flamengo, que comentou sobre a saída aí do Schola, que se transferiu para o Dinamo de Kiev. Ele falou o seguinte: tu podes ter a melhor colheita... Não, vou falar direito aqui. Tu podes ter a melhor colheita de maçãs do mundo, mas se aquilo que queremos são peras, as características do Schola e o futebol profissional, hoje dentro de uma linha em que o treinador principal é o Felipe Luiz, uma linha que o clube quer é o futebol de Schola, não estamos a dizer que é um horrível ou que é perfeito, vice-versa, afirmou, sendo complementado pelo técnico do Sub-20, Bruno Pivetti. Seguinte, deixa eu terminar aqui com a fala do Bruno Pivetti, depois a gente vai resumir. O Schola é essencialmente jogador de espaço. Então, para um jogador desse tipo ter espaço para desenvolver a velocidade dele, geralmente a equipe tende a adotar um futebol mais reativo, um desenvolvimento de bloco médio para baixo, porque aí na recuperação de bola você tem espaço para atacar em velocidade. O Schola nesses espaços é fenomenal. No segundo tempo contra o Barcelona, nossas melhores oportunidades foram conquistadas com bolas alçadas do corredor esquerdo com ele, tendo em vista uma diretriz macro. A maior parte do tempo a equipe profissional do Flamengo hoje joga no campo do adversário, tendo que furar os bloqueios. Ali, as características hoje, em termos de ataque, são jogadores que se dão melhor em espaços mais apertados, curtos. E isso o Flamengo está muito bem servido de jogador, falou em entrevista ao BarbaCast, tanto o Bruno Pivetti quanto o Alfredo Almeida, que é diretor da base do Flamengo, falando aí sobre o Schola. E é basicamente isso, assim, ficou de uma forma mais clara, mais tática, a parte que o Bruno Pivetti falou, que o Schola é aquele jogador de velocidade alçada, bola na frente, correria, precisa de espaço aberto para ele render o que pode. E aí o fato é que no segundo tempo do jogo contra o Barcelona ele teve esses espaços, essas oportunidades. E com o Flamengo profissional, esse tipo de situação é cada vez mais raro, porque o Flamengo joga muito mais ali na pressão no campo do adversário, que normalmente vem mais recuado, então ficaria mais escasso aí essa parte de oportunidades para o Schola. Por isso ele foi negociado, lembrando que o Flamengo negociou por $400 mil, 50% do jogador, continua com 50%, foi para o Dinamo de Kiev lá da Ucrânia e rendendo bem por lá, pode ser vendido e o Flamengo tem direito à metade do valor. Então, foi o negócio aí que foi feito pelo Schola. Sobre o Matheus Gonçalves. O próprio Matheus Gonçalves não estava confortável, na opinião dele, pela falta de oportunidades na equipe profissional. Ele teve oportunidade, muitas vezes. A pergunta que eu faço quando questionam por que o Matheus Gonçalves não joga mais... Tiras quem? O elenco é tão recheado, tão bom, tão qualificado, é um achismo meu. Mas se calhar esse Lohan e esse Matheus Gonçalves em outros Flamengos, outras alturas, se calhar em outra janela de oportunidades, podia haver outro tipo de elenco, outra forma de jogar. Não quer dizer que não tenham talento. Matheus Gonçalves tem talento. Se calhar vai ser bom para todas as partes. Parte financeira para o Flamengo, para o Matheus Gonçalves e para quem o agencia, que tem uma oportunidade de valorizar mais. A nível de negócio foi bom para todos, acima de tudo para o Matheus. Acho que ele vai ser feliz onde está, disse antes de falar sobre o Lohan. E aí sobre o Lohan, eu acredito que tu saíres da sua zona de conforto muitas vezes pode te ajudar. Ele acabou de sair da zona de conforto dele, está na Itália e vamos ver.
Porque pode ser que, saindo da zona de conforto dele, ele mostre algumas coisas que todo mundo já dizia que ele não tinha ou que ele tinha demais. Eu quero muito que dê certo, não quero ouvir daqui a 20 anos. Tinha um menino 20 anos atrás no Flamengo que era o Lohan, que era um craque. Nós ouvimos isso todos os dias, acho que agora vai ficar fora dessa zona de conforto. Flamengo, há muitos anos, cidade dele, é opção. Tem alguns gatilhos que tem que atingir para a opção ser realmente efetivada, já ele falando sobre a questão da opção de compra. Mas isso, a mim, é o que menos interessa nesse momento. Quero vê-lo num contexto diferente, acredito que ele está muito motivado, que vai com toda a vontade de querer mostrar a sua parte, que tem capacidade, vai dar certo. Então, falando aí de duas formas, primeiro do Matheus Gonçalves, que é um desconforto que ele tinha pela falta de oportunidade, e vai para um outro centro agora em que ele deve ter mais chances, vai jogar lá no mundo árabe, deve conseguir mostrar mais futebol com mais minutos. E o Lohan, mais uma questão aí de zona de conforto, falando em outras palavras que ele estava de certa forma confortável na base, não estava precisando mudar muito. Quando subiu para o profissional e precisou ter aquela atitude, ter aquela mudança de postura que é de principalmente participar mais do momento defensivo do Flamengo, quando o Felipe Luiz pedia, ele acabava não cumprindo tão bem a função tática, e agora lá na Itália pode ser diferente, se ele quiser ele tem tudo para brilhar. Mudando um pouquinho as palavras e resumindo essa fala aí do diretor da base do Flamengo. Vamos lá. Em coletiva, Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai, rasgou elogios a Arrascaeta e destacou o trabalho do Flamengo na preparação do meia nessa temporada. Gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Flamengo, que fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nessa temporada daquele que eu conheci inicialmente. O que ele fez na seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Flamengo, jogando 2 vezes por semana, marcando gol, dando assistência, é um jogador que nessa versão é muito bom, disse o treinador. O Flamengo esse ano tem montado uma estrutura, isso aí eu vou dar o crédito lá pro Vene Casagrande, que fez um detalhamento de todo o dia a dia que o Flamengo montou pro Arrasca, mas basicamente ele falou que o staff, a parte de trás, o background, aí, o suporte que o Arrascaeta tem no Flamengo, ele é sensacional, desde o roupeiro até o preparador físico, o médico, o dia a dia, o cronograma que é preparado pro Arrascaeta sempre está em alto nível, é diferenciado e mudou do ano passado para cá, e a gente está vendo no campo aí o Arrascaeta nessa versão aí que é uma das melhores desde que ele começou no Flamengo, e a gente espera que ele tenha vida longa no time, que se resolva logo essa questão da renovação dele também. E agora, vamos falar, como a gente falou aqui no início do vídeo, que um advogado especialista em essa questão aí de apostas, todos esses processos recentes, o Andrei Kampf, que já foi até repórter da Globo há muitos anos atrás, ele falou sobre o caso de Bruno Henrique, porque tá um mimimi do cacete, de um monte de gente falando besteira sem saber, dizendo que o Bruno Henrique tá recebendo uma punição mais branda do que devia, que é máfia, e pipipipopopó, essa bando de besteira aí, pra não falar outra coisa. Enfim, a fala dele. Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva após um possível envolvimento com apostas esportivas. Assim, a pena do atleta do Flamengo gerou questionamentos por aparente brandura em comparação a casos anteriores. Então, esse advogado especialista em direito esportivo, Andrei Kampf, explicou as nuances que levaram a essa decisão. Fala dele agora sim. Nas outras denúncias havia participação efetiva na manipulação de resultados e ganho indevido, o que na legislação considera um agravante. Os jogadores envolvidos admitiram e lucraram com isso. A denúncia da Procuradoria a Bruno Henrique incluía 2 artigos, o 243 sobre a manipulação de resultado e o 243A sobre conduta antidesportiva, destacou o advogado. Resumindo, Bruno Henrique não ganhou nada com isso. Os outros casos, o Aleph Manga, os outros caras que foram suspensos, todos receberam de um determinado grupo de pessoas para fazer determinada coisa. Nesse caso, o Bruno Henrique acabou soltando uma informação interna pro primo dele, pro irmão dele, uma informação privilegiada que acabou possibilitando
com que ele e também outras pessoas da família, ou ele ter criado contas para outras pessoas da família, tivessem feito essa aposta usando essa informação privilegiada. Então, Bruno Henrique acabou, segundo a interpretação dos auditores, cometido essa infração em relação ao âmbito desportivo, conduta antidesportiva. Por isso é que ele foi enquadrado só no artigo 243-A. Ele não se beneficiou, ele não manipulou o resultado da partida, porque ele tomou um amarelo já nos últimos minutos, acabou, na verdade, tomando até o vermelho, porque ele ficou com raiva. Não está nem comprovado que ele, de fato, forçou o amarelo, porque se você olhar, de fato, a jogada não parece nem ser falta, mas considerando que mesmo que ele tivesse forçado, o próprio Flamengo disse que não teve nenhum prejuízo com a situação e, por isso, não entrou aí, não consideraram o artigo 243, só o 243-A, que configura uma pena aí entre 12 e 24 jogos, acabou considerando a pena mínima aí de 12 jogos, por conta desses agravantes a favor do Bruno Henrique, que a gente acabou de citar. Então, por isso, essa multa de R$60 mil e os 12 jogos de suspensão. Então, galera que tá contra aí outros times e tudo mais, toma conta do seu time que tá aí, com certeza tá atrás do Flamengo, o Flamengo é o líder do brasileiro. Tanto problema no seu time pra tomar conta, vem querer falar o que não sabe e passar vergonha, né? Parece até a galera que fica aí falando aos 7 ventos de fair play financeiro sem saber do que se trata, né? Então, segura a onda, vamos deixar a justiça trabalhar, o Flamengo vai recorrer, porque entende que mesmo os 12 jogos ainda não são corretos, tem que ser um outro tipo. Eles alegam, inclusive, que a solicitação da investigação aconteceu depois do prazo, que o caso, na verdade, teria que ser cancelado, caducado e arquivado, e a gente vai acompanhar aí qual vai ser o desenrolar dessa situação, mas fica aí a explicação de um profissional que não tem nenhuma ligação com o Flamengo pra galera que tá falando besteira segurar a ondinha e baixar a bola. E agora vamos falar aqui do mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos pro mercado da bola e já vamos de cara com o Flamengo confirmando a contratação de um goleiro. Goleiro Nicolas, ex-Avaí, vem para reforçar a divisão de base do Flamengo. O Flamengo acertou a contratação dele, que tem 1,94 m de altura e pode chegar aí no desenvolver da idade até 1,97 m. O Flamengo adquiriu 10% dos direitos do goleiro e tem uma opção de adquirir aí mais 60% por um passe fixado. Os valores ainda mantidos em sigilo, o contrato dele vai até o final de 2027. O garoto é gigante, ele vem pro sub-15 e já tem 1,94 m, com grande potencial aí de se tornar um dos grandes goleiros, não só na altura do Brasil, e a gente fica aí no aguardo do desenvolvimento do garoto, que ele possa se tornar de fato um dos melhores goleiros aí do Brasil, e o Flamengo já garantindo aí 10, com a possibilidade de adquirir mais 60% do passe dele desde agora, o que faz que, caso ele se desenvolva e melhore muito e valorize, o Flamengo já tem um valor fixado aí para contratar o goleiro desse momento até o fim do contrato. O Flamengo, nesse valor fixado que a gente ainda não tem aqui, os valores, pode contratar mais 60% aí do Nicolas, beleza? E agora vamos mudar de assunto para falar aqui sobre uma notícia que saiu na ESPN, falando sobre o Marcos Leonardo, que o staff dele está indo atrás aí de uma possibilidade e está inclusive com grandes chances de fazer a rescisão de contrato do atacante lá com o Al Hilal, usando como base
justamente a justificativa dele não ter sido inscrito no Campeonato Saudita, porque aí entra naquela questão trabalhista de um jogador estar sendo impedido de exercer a profissão. Isso no Brasil dá muito certo, quando o cara está sendo impedido, ele entra lá com recurso e normalmente dão causa ganha para ele, rescindem o contrato, mas não deixa de ser uma operação muito arriscada, porque o Al Hilal, além de ter muito poder por lá, caso ele recorra e consiga, de certa forma, justificar, a rescisão pode ser cancelada e aí o clima acaba ficando muito pior, inclusive podendo incorrer aí em multas, em custas processuais pro Marcos Leonardo. Quem tá de olho nisso? Primeiro é o São Paulo, só que o São Paulo nessa negociação de semana passada acabou descobrindo, né, e percebendo que ele não tem condições nem de arcar com o salário do Marcos Leonardo, mesmo com o Marcos Leonardo diminuindo o salário, tirando uma parte para dar para o Al Hilal como compensação do empréstimo, mesmo assim o negócio não deu certo. Então, acredito que o São Paulo não seja um destino muito provável do jogador, caso ele rescinda por lá. Lembrando que ontem eu trouxe que o staff do jogador procura o Flamengo de novo, fez uma oferta de novo para o Flamengo, assim, oferta no sentido de oferecer. Olha, vocês não gostariam de manter uma conversa para ele chegar no fim do ano, por exemplo? Voltaram a manter contato, mas o Flamengo nesse momento não está dando bola para Marcos Leonardo. Até ontem a gente não tinha essa informação, mas a tendência é o Flamengo não focar muito nele, tá dando uma segurada na onda dos caras. Ele que demonstrou muito interesse em jogar no São Paulo, o Flamengo tá, por enquanto, focando em outros nomes. E aí vem a notícia que a gente recebeu aí de um jornal italiano confirmando que o Flamengo mantém conversas com a Lazio para chegar a um acordo por Tati Castellanos. Chegada para o fim do ano, mas o Flamengo mantém essas conversas frequentes. E aí, essa matéria fala que conversas quase que diárias, o Flamengo tentando chegar aí a valores que a Lazio aceite, a condições de negócio que a Lazio possa aceitar. E o que eu tenho de informação é que, desde a negociação de agora, do mês passado, o Flamengo já tinha um princípio de acordo salarial com o Tati Castellanos e acordo sobre premiações, todos os detalhes a mais com o staff do atacante. E isso está mantido. O Flamengo já confirmou que, caso consiga se acertar com a Lazio, Tati Castellanos já tem tudo certo, se não tudo, praticamente tudo certo em relação a valores com o Flamengo. Resta, como a gente já vem acompanhando, esse acerto com a Lazio. Então, a gente vai continuar acompanhando, agora com confirmação de jornal italiano, que as conversas estão mantidas, o namoro está sendo reatado, e aí o Flamengo agora tem um pouco mais de tempo para ajustar os pontos necessários, convencer a Lazio, de repente envolver algum jogador. Vai que tem algum desenvolvimento aí nesse sentido de algum jogador aí da base, por exemplo? Será que não interessa a Lazio? Então o Flamengo tem tempo aí de estruturar uma proposta matadora aí para a Lazio resolver vender o Tati Castellanos, mas em relação ao jogador e a staff do atleta, já está tudo muito bem encaminhado e praticamente resolvido. Falta o acerto com a Lazio. A gente vai acompanhar isso diariamente, qualquer atualização, por menor que seja nesse caso aí, eu vou trazer aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam muito de saber esses detalhes de bastidores e a gente acaba que recebe essas informações, eu consigo ter acesso a esses detalhes e tô sempre aqui à disposição diariamente para trazer para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.